Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo hoje às 18h30 para enfrentar o Juventude no estádio Newton Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise pré-jogo especialíssima. O Botafogo poderá ter caminhos para vencer a equipe do sul do país e terá que tomar muitos cuidados para não ser surpreendido dentro de casa. Cuiabano já está no Rio de Janeiro, foi anunciado ontem pelo Glorioso Botafogo de futebol e regatas. A foto que vocês veem na capa deste vídeo é do BTB Esporte. Pois é, galera, antes de tudo peço, você, meu querido, minha querida, precisa se inscrever por aqui. É simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Galera, vamos passar logo da tão sonhada marca dos 50 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje tem live pré-jogo, provavelmente no início da tarde. Pois é, galera, o Botafogo deverá ter muitas mudanças hoje. Antes de falar da parte tática, eu tenho que dizer o seguinte: não tem muito o que fazer. Tem que poupar jogadores de acordo com aquilo que os preparadores físicos identificam, de acordo com aquilo que os fisiologistas dizem, porque a temporada é dificílima. Fabiano, só o Botafogo poupa jogador? Não, o Flamengo poupou na última rodada o Arrascaeta e ontem informou que Cebolinha está cortado do jogo contra o Palmeiras por problemas musculares. Vai ficar fora durante um tempo. Infelizmente, ontem também a notícia sobre o Matheus Nascimento, um problema sério na coxa, 4 meses pelo menos fora, agora que ele teria mais oportunidades com o técnico Arthur Jorge, até por conta do esquema no 4-4-2, o Matheus jogando como segundo atacante. O Marçal deverá ficar fora também por um problema na panturrilha no período, no mínimo, de 4 semanas. O adversário do Botafogo, o Juventude, vem sem o Jadson, que foi expulso contra o Corinthians, volante revelado pelo Glorioso, e vem sem o zagueiro também, Zé Marcos, por conta de uma lesão muscular grau 1. Então, muitos jogadores se lesionando e por conta do calendário insano do futebol brasileiro, o Botafogo precisa sim mesclar, precisa fazer um rodízio. Na quarta-feira, o Glorioso tem jogo importantíssimo pela Libertadores contra o Universitário, no outro domingo contra o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão, na outra quarta ou quinta contra o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil também no estádio Newton Santos. Não há muito o que fazer, os preparadores físicos precisam trabalhar bastante, os fisiologistas também, departamento médico e, claro, o técnico Arthur Jorge. E o Juventude, que surpreendeu o Corinthians na rodada anterior, vencendo por 2-0 em Caxias do Sul, também poderia ter vencido o Criciúma na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 1-1, o Juventude tem 4 pontos na tabela, o Botafogo tem 3 pontos. E como joga o Juventude? Primeiro eu vou falar a respeito dos cuidados que o Botafogo deverá ter e depois como o Botafogo pode encontrar caminhos para vencer a partida, para fazer gols na equipe treinada por Roger Machado. Pois bem, galera, o Juventude vem jogando num 4-4-2 com muita liberdade para o Nenê, 42 anos, mas tem muita qualidade técnica e o Roger Machado faz com que o Nenê tenha que correr o mínimo no campo para que ele consiga colocar em jogo a qualidade que tem. E com isso, o Juventude tenta compensar de outras formas. Outro jogador muito conhecido da torcida alvinegra, durante algum tempo, muitos torcedores pediram ele aqui, é o Jean Carlos, que tem qualidade, finaliza muito bem de fora da área e assim fez um gol contra o Corinthians. Jean Carlos participou dos 3 gols do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Fez um contra o Criciúma,
um contra o Corinthians e deu assistência para o segundo gol da equipe de Caxias do Sul, também contra o time de São Paulo. Então, ofensivamente, o Nenê tem uma qualidade para encontrar o passe e ele também finaliza, sabemos muito bem disso. O Jean Carlos finaliza de longe e o Lucas Barbosa, ex-Santos, também finaliza muito. Então, o time do Juventude é talhado para os chutes de fora da área, com 3 homens de perna esquerda na zona ofensiva. O Lucas Barbosa da direita para dentro, o Nenê circulando como um atacante mais livre e o Jean Carlos geralmente atuando pelo lado esquerdo, ele também pode jogar pela direita. Além deles, o Eric Farias se movimenta muito naquela espécie de quarteto ofensivo. O Juventude abre por um lado, geralmente o Lucas Barbosa, por dentro tem o Jadson e o Kaique Gonçalves. O Jadson foi expulso, não joga, então deverá ter um outro volante ali ao lado do Kaique, mais aberto pelo lado esquerdo, o Jean Carlos. Mais à frente, o Nenê com bastante liberdade e o Eric Farias. E o que mais o Juventude faz para surpreender os adversários? O Juventude marca, na maior parte do tempo, num bloco médio, com 2 linhas de 4, o Nenê e o Eric Farias circulando um pouco mais adiantados, eventualmente o Jean Carlos tentando dar um bote, o Lucas Barbosa tentando dar um bote, e quando a equipe adversária falha com a bola no pé no campo de defesa, o Juventude sai para tomar essa bola e surpreender com uma marcação determinada, organizada e com uma passagem, por exemplo, de bola do Nenê para jogadores que vão empregar ou velocidade ou vão finalizar perto da área com qualidade. Então a bola passa pelo pé do Nenê após a roubada, ou até mesmo do Jean Carlos, de outro jogador ali, chega a um outro atleta do Juventude e ali eles definem rapidamente, entram na área, finalizam, assim o Juventude faz gols e leva muito perigo. Contra o Criciúma, o Juventude aguardou o momento certo, deu o bote, roubou a bola, o Jean Carlos invadiu e fez um belo gol. Contra o Corinthians, primeiro gol, bola viajada, interceptação por parte do zagueiro, o passe chegou ao Jean Carlos, que teve muita liberdade para atacar, e aí ele finalizou de longe. O Cássio também colaborou 1-0 para a equipe de Roger Machado. Depois, roubada de bola na marcação bem alta. O Juventude ficou num bloco um pouquinho mais alto do que costuma fazer. O Corinthians dando indícios de que iria entregar, até que realmente entregou. Aí houve a interceptação e o passe do Jean Carlos para que o companheiro dele pudesse fazer 2-0 contra a equipe de Antônio Oliveira. Então, cuidado com esses passes no campo de defesa, porque às vezes pode parecer que o Juventude não está pensando em dar um bote no campo ofensivo, mas de repente tem um gatilho que faz com que o Juventude avance, dê o bote e já esteja também organizado para atacar a equipe adversária. O Juventude contra um Botafogo que vai tentar propor o jogo pode até ficar na maior parte do tempo no bloco baixo. Só que o Juventude também não tem muito problema em ficar com a bola não. Geralmente, posse de bola do Juventude variando entre 45% e 50%. Então é algo bem equilibrado. Isso vem desde o Campeonato Gaúcho também. Juventude que jogou a final do Campeonato Gaúcho quase fez gol no Grêmio, roubando essa bola no campo de ataque. Então, como eu falei, cuidado com os botes do time do Juventude, cuidado ao trabalhar a bola no campo de defesa e até mesmo no meio campo, cuidado com as finalizações de fora do Lucas Barbosa, do Nenê e também do Jean Carlos. Tem brecha na defesa do Juventude? Quais os problemas do Juventude? O Juventude tem, por exemplo, mais problemas defensivos do que o Atlético Goianiense, derrotado pelo Botafogo na última quinta-feira por 1-0 no Newton Santos. Acontece que o lado esquerdo do Juventude fica muito desprotegido. Não sei como vai ser hoje, espero que continue assim. O lateral esquerdo do Juventude, Gabriel Inocêncio, tem problemas. Quando joga o Alan Ruschel, ele também tem problemas, e não é por conta da falta de qualidade ou combatividade dos laterais do Juventude. Acontece que o Juventude, trabalhando no 4-4-2, faz algo que eu venho falando aqui. Conta com a participação de volantes na cobertura também pelos lados. Em alguns momentos o Kaique Gonçalves não consegue dar conta. Ele que trabalha mais pelo lado esquerdo, o Jadson trabalha mais quando atua pelo lado direito. Então ele não consegue dar conta. E o Jean Carlos ataca bastante, tem qualidade, precisamos ter cuidado com ele. Só que ele não recompõe, gente. Dificilmente o Jean Carlos recompõe. Então você já perde o Jean Carlos, você perde o Nenê,
Se tiver com a bola e perder a pelota também, você pode perder o Lucas Barbosa pelo outro lado ou o Eric Farias. Então tem menos jogadores no Juventude marcando. E as equipes que exploram o setor esquerdo da defesa do Juventude costumam levar muita vantagem por ali. É dia do Botafogo trabalhar à direita do nosso ataque. Quem estiver por ali, Savarino, Júnior Santos, Luiz Henrique, Yarlen, Romero, qualquer jogador que cair por ali, com qualquer lateral que cair por ali, um meio-campista também, vai ter que aproveitar para criar situações pelo lado direito do nosso ataque, porque o Juventude deixa uma brecha no corredor lateral e também tem problema no corredor interno, tem problema no funil entre o zagueiro por aquele lado e o lateral esquerdo. Sendo que, como eu disse, o Juventude tem desfalque na zaga. Então o Botafogo pode fazer um gol atacando pelo lado esquerdo, lado direito da defesa do Juventude? Óbvio que pode. Pode fazer o gol finalizando de fora? É claro que sim, mas a brecha principal hoje na equipe do Juventude é na lateral esquerda, é, na verdade, no espaço do lado esquerdo da defesa deles. Ali eles têm muitos problemas e o Botafogo precisa explorar. Outro problema na defesa do Juventude é a bola aérea. O Botafogo precisa explorar essa bola aérea ofensiva. Muito cuidado, atenção total. 4-4-2 contra 4-4-2, o Botafogo podendo variar para o 4-3-3. Fabi, o Nenê tem mais de 40 anos, jogou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda também. Será que ele vai ser titular? O Roger Machado faz com que o Juventude jogue sem ter que contar com o Nenê pressionando na marcação ou sendo um velocista. É claro que em 90, quase 100 minutos de jogo, você pode ver o Nenê em algum momento dando um pique aqui, outro ali, mas não é geralmente o que acontece. Também não deve jogar a partida inteira se não for titular. É claro que o Roger pode tentar colocar um jogador na marcação, no meio-campo, para fortalecer o setor e buscar a linha baixa para surpreender o Botafogo em contra-ataque. Isso pode acontecer, mas não vem sendo o estilo de jogo adotado pelo Juventude neste início de Campeonato Brasileiro. Uma coisa é guardar no bloco médio, esperar o momento certo, dar bote no campo ofensivo e terminar a jogada rapidamente, sempre com muito perigo ou até mesmo fazendo gol. Outra coisa é baixar bem o bloco, descer as linhas e sair em contra-ataque explorando um espaço maior do campo. Então vamos ver o que o Roger Machado vai fazer, até porque realmente seria o terceiro jogo seguido do Nenê num espaço curto, mas o Juventude é um time bem treinado e que entende os comandos do Roger. Por outro lado, o Botafogo, dentro de tudo que vem acontecendo, precisa evoluir, ter muito cuidado na marcação, muito cuidado com a bola no pé e vencer dentro de casa. O cuiabano chegou ontem ao Rio de Janeiro, foi anunciado pelo glorioso Botafogo de Futebol e Regatas no site oficial e nas redes sociais do clube e já encontrou Arthur Jorge. A foto é do BTB Esportes, uma empresa que trabalha cobrindo todos os clubes e também seleção brasileira. Então o cuiabano já encontrando o nosso treinador, provavelmente já teve uma conversa bacana com o técnico Arthur Jorge. Cuiabano não pode ser relacionado para o jogo de hoje, vai passar por exames físicos, exames médicos, e aí sim terá toda a tranquilidade para trabalhar com o resto do elenco. Ele não pode jogar nesta fase da Libertadores, atuou pelo Grêmio contra o Huachipato, o Grêmio até perdeu aquela partida, ele foi titular, mas ele também atuou pelo Grêmio nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o Atlético Paranaense, na derrota para o Vasco. Ontem o Grêmio venceu o Cuiabá por 1-0 e o cuiabano estava relacionado, saiu da concentração justamente pela negociação com o Botafogo. No Campeonato Brasileiro pode ser inscrito tranquilamente, fez menos de 7 partidas, e na Copa do Brasil também, já que o Grêmio está na Libertadores e, assim como o Glorioso, estreia na competição nacional na terceira fase. Beleza, galera? Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!